Olá a todos, uma boa noite. Meu nome é Caio Bujade, eu sou psiquiatra da infância e da adolescência, membro do Centro Espírita Reencontro do Rio de Janeiro, do Grupo Espírita Reencontro do Rio de Janeiro, em que juntos, unidos, estamos todos neste movimento de educação, né, em prol da luta contra o suicídio, né, em favor da vida, pelo Setembro Amarelo. O grupo assim, resolveu, por bem, né, se unir e colocar a público essas 3 aulas, né, proferidas primeiramente pela doutora Samira Jacob na semana passada, na segunda-feira, no dia 23, hoje, em que ela falou de suicídio direto. Hoje eu falarei de suicídio indireto, e na semana que vem o Dr. Sérgio Thyssen terminará esse curso com a sua brilhante aula sobre a correlação entre o movimento do suicídio na matéria e o conhecimento do espiritismo. Gostaríamos de agradecer a todos a presença, a união de todos em prol deste movimento, né, pela vida, né, e que a gente possa dar o suporte, o amor a todas as pessoas envolvidas com relação a esse movimento, né, do suicídio. Nós vamos falar hoje sobre suicídio indireto, que é algo que pertence a algo bem mais abrangente até do que o suicídio direto. Eu posso dizer que a gente vai aprender hoje na aula que a grande maioria de nós, até inconscientemente, está envolvido num processo de autodestruição. O mundo moderno é um mundo muito complexo, muito difícil, e nós precisamos compreender e aprender muitas coisas para que a gente possa lutar contra isso dentro de nós e, a partir daí, ajudar as pessoas que nos cercam para que elas também possam viver de uma forma mais plena, mais amena, sem destruir esse tabernáculo divino que Deus nos deu de presente para experimentar a vida e este educandário maravilhoso que é a Terra. Então vamos começar com as nossas orações, né? Vamos cerrar os olhos, respirar fundo e elevar os nossos pensamentos até os planos maiores, rogando a presença dos nossos bons espíritos, dos nossos mentores, pedindo a licença a todos aqui presentes, na casa de todos vocês, né? Senhor e Mestre Jesus, Pai de infinito amor e bondade, agradecemos, Senhor, imensamente esta oportunidade de estarmos juntos nesta noite, de podermos nos abraçar, de podermos aprender, de juntos podermos qualificar melhor estes conhecimentos tão importantes para a nossa vida. Estamos felizes, animados e esperançosos de que o futuro será diferente, de que tu vencerás em nós, Senhor, através do bem, através da qualidade dos nossos sentimentos, através do amor e da sabedoria, em que nossas mentes e nossos corpos receberão cada vez mais ao longo dos dias. Obrigado por esta oportunidade infinita. Esteja conosco hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja. Muito bem. Então, agora prontos, qualificados, né? E iniciaremos a aula de hoje. Então, eu vou aqui compartilhar a tela, né? Para que a gente possa dar seguimento. Muito bem. Só um minuto. Deixa eu ver aqui. Certo. Então, me ficou incumbido falar um pouquinho sobre o suicídio indireto, né? É uma visão integral da vida, né? E de como o suicídio indireto faz parte da vida de todos nós,
como ainda não aprendemos a fazer a gestão deste corpo, deste tabernáculo divino que Deus nos emprestou, que a Mãe Terra nos deu de presente, para experimentarmos as atividades de relacionamento na matéria, para experimentarmos todo este movimento de relacionamento que temos. É tão importante a gente entender isso, né, o quanto a gente ainda não tem uma maturidade tão grande de fazer essa gestão, e por conta disso, nós destruímos os nossos corpos quase todos os dias. Né? Se não fossem a ajuda dos nossos anjos de guarda, dos nossos espíritos familiares, de tantas pessoas que nos amam, que ajudamos e que nos ajudam, e que através das orações, através do cuidado mesmo direto, até o Kardec chega a falar, através da gestão, da direção das nossas vidas, eles acabam nos auxiliando muito para que nossos corpos não entrem em falência em tempos acelerados. Né? Então, é muito importante, né, que a gente se coloque nessa posição de entendimento e de cuidado, né? Do corpo, né? E que a gente aprenda sobre como tudo isso funciona. Então, eu vou fazer um apanhado geral, né, de todo esse processo. Né? Então, nós vamos entender como funciona a mente, né, a sua anatomia, a sua fisiologia, essa questão da relação com o ambiente, da genética do organismo, a organização da mente, como é que essa mente se organiza, como é que ela faz para ficar no movimento positivista, né? Como é que ela consegue fazer a gestão da vida, né? Do corpo perispiritual. Depois a gente vai entender os mecanismos psicobiofisiopatológicos, né? Esses mecanismos em que a mente se encontra, que vão começar o processo de adoecimento da mente, e a partir daí, o adoecimento do corpo perispirítico e depois do corpo físico. Né? Nós vamos entrar nesse processo. Vamos estudar as hipertrofias do pensamento, a ansiedade, a anestesia psíquica, a exaustão do sistema e as fugas, e depois as desarmonias que o corpo vai apresentar. Né? O desalinhamento do movimento perispirítico, o desgaste das linhas de força, né? A desorganização do sistema no organismo como um todo, e aí a ativação dessas marcas mórbidas, né, que a gente tem do nosso passado, que são as falências que primeiro nos atingirão. E daí em diante estudaremos a falência orgânica, e aí o processo, né, de como antever isso e proteger isso, será o final da nossa vida. Né? Então vamos lá. Aprendemos com o nosso querido Emmanuel, né, no livro Pensamento e Vida, que é um compêndio sobre a mente, né, e de como ela funciona. É um livro pequeno, mas tão denso de conteúdo que cada capítulo pode ser lido por um mês inteiro, né? E precisa ser entendido nas suas minúcias. O importante da gente entender é que a nossa mente, ela tem ali departamentos, né? E o trabalho principal da mente é fazer a gestão dos nossos relacionamentos. Tá? Nós precisamos organizar o processo de relacionamento. Tá? Então, a nossa mente, ela é responsável pelos nossos relacionamentos, né? E ela vai ter vários departamentos dentro dela que vão fazer a gestão de todas as informações que chegam até nós. Então, nós somos seres que estamos em desenvolvimento sempre, e que quanto mais complexos e mais maduros nós ficamos, sistemas mais complexos somos capazes de organizar e de reger. Né? Então, nós já fomos capazes de organizar um átomo quando éramos ainda uma mônada, né? Uma mônada celeste. Né? Depois viramos princípios inteligentes que fomos regendo coisas mais complexas, né? Já regemos moléculas, já regemos organelas, já regemos células, já regemos seres pluricelulares, já regemos órgãos, já regemos indivíduos simples,
já regemos indivíduos complexos, plantas, animais, símios, e agora estamos regendo corpos humanos. Corpos humanos que estão em transformação, né? A nossa própria capacidade de fazer a gestão de nós mesmos ainda não está completa, nós vamos aprender um pouco sobre isso. E o nosso treinamento atual é um treinamento de gestão individual para qualificar os nossos relacionamentos, né? E nós vamos aprender como é que isso funciona, né? Então, a gente vai fazer um passeio, né? Esse passeio ele é muito importante, né? De ser feito. A gente vai tentar entender como as mentes, desde menos maduras até os dias de hoje, vão fazendo a gestão da vida. Para a gente entender isso, a gente entender como acontece a vida, né? Então, os grandes construtores do universo, eles criam a matéria. Então, o fluido cósmico, né, que parece um fluido, mas é um campo, né, como se fosse um campo, que ele tem uma conformação fluida, ele é manipulado pelas inteligências. Por quê? Porque a gente sabe que a matéria, fisicamente, tem uma tendência à entropia, né? O que é entropia? Ela tem uma tendência ao caos, a ela se disseminar e se espalhar e ficar tudo homogêneo, né? Mas as inteligências, elas organizam esses sistemas e eles passam a ter características individuais e equilibradas. Então, os grandes gestores do universo criaram o tempo e o espaço. E o tempo e o espaço é o material pedagógico do organizador. E ali eu vou ter infinitos graus de organizadores. Então, desde aquele que vai organizar um átomo até aquele que vai organizar um universo, né? Então, eu vou organizar moléculas, célula, corpo, aí depois eu vou organizar uma família, depois eu vou organizar uma cidade, uma sociedade, um país, um planeta, né, um sistema solar, vou organizar uma galáxia e um universo, né? Quanto mais maduro eu vou ficando, maior a minha capacidade de organização. Tá? E essa organização, ela é feita com ciclos. Vocês vão aprender a aula inteira que é tudo cíclico. Tá? É um movimento cíclico que vai melhorando ao longo de cada ciclo. Tá? Ele é uma espiral de melhora. Tá? Por quê? Porque os ciclos criam valores. Tá? Então, por exemplo, para ter vida na Terra, então a Terra foi um planeta incandescente. Né? Ele era uma matéria incandescente e ali eu tinha que gerar vida na matéria. O que é vida? São moléculas que se relacionam entre si, né, e que geram uma dinâmica, um processo evolutivo. Então, os átomos precisavam se juntar e ganhar um relacionamento entre eles. Eles precisavam se juntar em determinadas conformações, em determinadas geometrias que fariam com que, a partir daí, eles se relacionassem. Existe um meio onde isso acontece, que é a água. Então, e para isso eles precisam de energia que vem do Sol. Então, para que a vida aparecesse, eu precisava de Sol, precisava de água e eu precisava de ciclos. Tá? O principal ciclo da Terra, que vai criar os valores necessários para que essas moléculas ganhem essas conformações geométricas e essa dinâmica de vida, é o ciclo circadiano, é o movimento de translação e rotação da Terra. Então, isso foi bem ensinado no livro Evolução em Dois Mundos, e vocês podem lá ver, logo nos primeiros capítulos, o André Luiz vai falar dos valores. O que são esses valores? pH, temperatura, pressão, todos os valores que a gente conhece na física e na química, que fazem com que as moléculas vão ganhando uma dinâmica. E aí elas vão se unindo e se relacionando. Quando elas vão ganhando uma conformidade complexa, né, já de proteínas complexas, elas, na água, elas vão formar um líquido, né, já mais denso, que a gente chama de protoplasma. E esse protoplasma já é igual à vida, porque nesse protoplasma as moléculas já começam a se relacionar. E a partir daí, a gente começa a entender que esse movimento, né, vida,
ele ganha uma conformidade muito característica, né? Quando eu tenho ali um, é, uma célula, né, com uma fronteira, né, eu passo a criar ali uma condição lipoproteica, né, uma membrana lipoproteica, eu individualizo aquele protoplasma, e aí eu vou ter as primeiras células, né, que é o que a gente vai ver acontecendo nesse movimento evolutivo, né? E cada vez eu tenho um ser inteligente conseguindo fazer a gestão de situações mais complexas. Então, o primeiro indivíduo que tem são as células procariontes, né? E aí eu tenho ali material genético, eu tenho ali algumas funções, mas esses seres vão ficando mais complexos e essas gestões vão ficando mais complexas. Depois eu tenho os seres eucariontes, depois eu tenho as células, os seres multicelulares, eu tenho as algas, eu tenho as plantas, os animais simples, os animais mais complexos. Tudo isso acontecendo no meio aquático, no meio salino, né? Nos animais terrestres, eu passo a criar uma organização, presta bastante atenção nisso. Então, antes, eu não precisava gerenciar um oceano. O oceano estava lá. Eu era um ser que gerenciava as minhas células dentro de um oceano e me comunicava com esse oceano. A partir do momento que eu saio para a Terra, eu passo a ter um oceano dentro de mim. André Luiz descreve isso muito bonito, né? A gente vai ler isso. Então, eu passo a ter um oceano dentro de mim, então eu ainda passo a fazer gestão de oceanos, né? Oceanos internos. Até que eu vou chegar num grau de maturidade, onde eu passo a ter inteligência e razão, poder de decisão. Eu posso escolher tomar determinadas decisões ou outras decisões, e eu vou aprender agora com as consequências dos meus atos, que é o que acontece com o ser humano, que é o nosso grau máximo de evolução hoje. Mas esse ser humano, ele vai ter habilidades que vão sendo adquiridas ao longo da vida, ao longo da sua evolução. E o nosso cérebro ainda está longe de atingir o potencial máximo evolutivo, né? Nós ainda somos muito mais próximos dos macacos do que próximos das grandes inteligências que seremos, tá? E a gente vai entender mais tarde como é que isso funciona, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, a mente, né? A mente, só para vocês terem uma imagem, né? O André Luiz, ele consegue trazer essa imagem para a gente. A mente, então, ela é uma chama, né? Que fica praticamente na fossa romboide. A fossa romboide é o quarto ventrículo, fica mais ou menos aqui, né? É essa região aqui. Ela tem uma característica de uma chama, e é mais ou menos aqui, tá? E ela é cercada de um líquido muito semelhante ao mar, que é o líquor, e que é muito semelhante ao plasma sanguíneo, né? Que tem as mesmas constituições do mar, tá? É salgado, né? Tem lá o sódio, o potássio, o magnésio, igual tem no mar, né? E ele vai penetrar em todas as células, esse líquido, e através do movimento, da conexão dessa mente com o perispírito, que é o corpo espiritual, né? Ele vai se conectar com todas as células do corpo. Mas também ele vai fazer a regência através desses líquidos. Tá? Ele vai fazer a regência através desses líquidos. É muito bonito como isso acontece. É muito belo como isso acontece. Tá? Porque esse líquido ele vai tocar o sistema nervoso como se fosse um pianista, né? Como se fosse um instrumentista. Então, olha só que bonito que o André traz para a gente. Articulam-se em múltiplas formas, adaptando-se às funções que lhes competem no veículo de manifestação da criatura, que temporariamente as segrega. A maneira de peças eletromagnéticas inteligentes em máquina eletromagnética superinteligente, atendendo com precisão a matemática aos apelos da mente, assemelhando-se de certo modo no organismo aos milhões de átomos que constituem harmonicamente as cordas de um piano, acionada pelos martelos minúsculos dos nervos, ao impacto das teclas que podemos simbolizar como os fluxos energéticos do córtex encefálico, movimentado e controlado pelo espírito através do centro coronário,
que sustenta a conjunção da vida mental com a forma organizada em que ela própria se expressa. Então, a mente ali vai se relacionar com esse centro coronário, e o centro coronário ali vai fazer a gestão, né? Vai fazer a união, ele vai ser como um pianista que toca o córtex cerebral e vai fazendo a gestão do organismo. Muito bonito isso, tá? Isso tudo é muito importante. Por quê? Porque a mente saudável, a mente com todos aqueles departamentos, é que vai fazer a gestão do sistema corpo. A nossa individualidade tem que ser capaz de fazer gestão da mente e gestão do corpo. Vocês vão ver isso. Bom, e o material genético? Como é que funciona isso? O material genético é o nosso campo de trabalho. Ele é o nosso planeta, né? Ele é o campo pelo qual manifestamos as nossas condições de trabalho. Então, antigamente, a gente achava que a genética era para determinar como o nosso corpo é, né? Se eu sou loiro, se eu sou moreno, se eu sou branco, se eu tenho olhos azuis, se eu tenho olhos negros, né? Ele vai formatar o nosso corpo. Depois a gente aprendeu que existe uma relação do nosso corpo com o ambiente onde a gente está, e esse ambiente se relaciona com a genética, que a gente chama de epigenética, selecionando quais genes são mais ou menos importantes, né, neste processo. E a partir daí, depois, a gente passou a entender, né, que essa relação, né, do corpo com o ambiente genético e é muito mais complexa do que a gente pode entender. No livro Evolução dos Mundos, a gente vai aprender algo até mais profundo do que isso. Então, a nossa genética, ela não só seleciona como o nosso corpo vai ser, ela seleciona como o nosso corpo vai se relacionar com o ambiente onde a gente está. Então, se eu estiver no mesmo ambiente que vocês vão sentir um ambiente de um jeito, segundo a forma como vocês são como indivíduos, e eu vou sentir o ambiente de uma forma diferente, né? Ainda mais complexa, né? Cada um do seu jeito, né? Então, vamos sentir coisas completamente diferentes nos mesmos ambientes, tá? E isso é muito importante de todos nós entendermos, né? Desculpe, eu acabei aqui. Isso. Aí, hoje a gente ainda entende isso de uma forma muito mais complexa. Então, o eletromagnetismo da genética, ela não vai selecionar só a forma como eu sinto o ambiente também. A forma como meus órgãos sensoperceptivos se organizam no ambiente. Ela também cria campos eletromagnéticos que selecionam situações, né? Vocês já ouviram falar na lei de ação e reação, na lei da atração, o segredo, que faz com que a mente, né? Então, o material genético, ele é um campo de trabalho, tá? Ele é um campo, é um mapa do nosso educandário, né? Que é as experiências que a gente vai ter na vida. Então, o nosso material genético, ele vai selecionar, tá, todas as experiências que a gente tem. Olha só que importante. Cada segundo da nossa vida, tudo que nos acontece está subscrito no nosso material genético. E ali nós, com a nossa mente, podemos escolher, dentro desse campo, por onde vamos caminhar. Quais situações do dia a dia vamos atrair. Se vamos ser assaltados ou se vamos nos proteger. Se vamos passar por experiências X, Y ou Z. Não é só se a gente vai ter câncer, diabetes, pressão alta, ou se a gente vai ter depressão, bipolaridade ou toque. Não. A gente vai selecionar até as pessoas que nós vamos encontrar no dia a dia, porque dependendo do nosso padrão de gestão do organismo, nós vamos ativar determinados genes que vão criar campos eletromagnéticos que vão atrair determinadas situações através da gestão do nosso organismo. Então, veja como isso é muito mais complexo, e isso é a real epigenética. Né? Não é o ambiente selecionando qual gene vai mostrar, é a nossa mente se relacionando com o ambiente.
e ativando determinadas situações que são importantes para a gente criar esses campos de interseção que selecionam situações. Então, dependendo do meu livre-arbítrio e das decisões que eu vou tomando ao longo da minha vida, eu começo a selecionar situações diferentes dentro das fronteiras determinadas pela nossa genética. A gente vê bem isso sendo construído nos missionários da luz na reencarnação de Sigismundo, né? Quando os construtores estão construindo um mapa, né? Um mapa genético. Esse mapa genético não é um mapa só de como vai ser o corpo dele, é um mapa que vai desenhar oportunidades de situações que Sigismundo vai enfrentar e que a gente precisa entender a importância de tudo isso, tá? Bom, então o nosso trabalho é fazer gestão. A gente vai utilizar dessa genética, de todo aquele mecanismo fisiológico que eu ensinei para vocês, para fazer a gestão, né? Então, primeiro nós vamos fazer organização e gestão de mentes. Depois nós vamos fazer a gestão e organização do nosso corpo. Depois do nosso ambiente íntimo. E depois do que é a nossa família, os nossos amores, as pessoas com as quais nos relacionamos intimamente. E depois a gestão do nosso ambiente social. Tá? E quanto mais saudável tiver a minha organização em todos esses ambientes, mais fluida ficam as informações que vão sair da minha mente e vão para o ambiente. Menos intoxicadas, menos contaminadas, menos embarreiradas vão ficar essas informações. E para que eu seja um bom aluno que aprende corretamente neste educandário, eu preciso, né, necessariamente, deixar essas informações fluírem para que elas cheguem até mim e eu consiga a fazer a oportunidade de aprendizado que eu tenho. Tá? Para isso, eu tenho que ter foco. Hoje, nós somos bombardeados de inúmeras informações. Né? Nós somos bombardeados de infinitas informações. No mundo moderno, nós temos excesso de informação. E nós precisamos escolher as informações, nós precisamos organizar as informações que recebemos. Elas estão fluindo, chegando até nós. Mas nós precisamos focar nas informações corretas. Hoje vocês vão perceber que grande parte das pessoas, elas acabam adoecendo porque elas hiperfocam em coisas que as fazem mal. Né? A informação X, Y, Z, né? E aí eu começo a fazer união de informações e criar teorias que muitas vezes não são reais e que me adoecem, porque eu acabo tomando aquilo como verdade, né? E aquilo passa a reger a minha vida. O Dr. Dan Winter, que é um professor e inventor do biofeedback, ele é um engenheiro de condução, e ele explica muito bem o quanto o foco do lobo frontal vai criando uma alteração de cargas, né, e um movimento fractal da energia que vai se confluindo, atraindo as coisas para a gente, movimentando as nossas células perceptivas, gerando visão. Então, quando eu tenho hiperfoco, quando eu medito, e quando eu foco nas coisas corretas, a minha visão sobre os assuntos ela se amplia, ela ganha um movimento muito mais complexo, tá? Isso é muito interessante da gente ver, né? E isso vai fazer com que a capacidade com a qual nós nos organizamos nos ambientes fiquem mais complexas. Então, ele chegou a provar que nós passamos a ver mais, nossa visão se amplia quando a gente foca. Tá? Quem tem déficit de atenção, por exemplo, teria um problema, não é que ele só é esquecido e não lembra das coisas, ele não enxerga as coisas. Ele realmente não viu, deixou a carteira ali, porque ele parou de ver. Então, aquela coisa que Jesus fala, que a gente é cego, né? Que o orgulho cega, que o egoísmo cega, realmente, porque quando nós estamos focando nas coisas da matéria, quando nós estamos focando em determinadas informações inadequadas, eu acabo danificando a minha visão, inclusive da matéria. E eu desorganizo meus sistemas.
Então, lembra, mente serve para organizar sistemas. Então, o primeiro passo é o foco, porque eu amplio a minha visão. Foco nas coisas que são importantes. Tá? Então, eu preciso estruturar a minha mente, eu preciso organizar o meu corpo, e eu preciso usar do meu foco, para que as informações que chegam até mim possam ser trabalhadas pela minha inteligência de forma correta, para que daí eu tenha saúde para tomar as melhores decisões. Tá? Então, o meu trabalho como mente é fazer a gestão de informações. Então, eu vou receber informações, eu vou receber informações tóxicas, eu vou receber informação do político tal, eu vou receber informação dos mecanismos de mídia, dos mecanismos de ambiente social, que agora tem as redes sociais, dos meus familiares, das pessoas que eu amo, das pessoas do meu trabalho, e muitas dessas informações são agradáveis, são boas, e outras informações são tóxicas, vão me contaminar. Então, lembra daquele mecanismo, né, do pensamento e vida. Eu recebo uma informação, ela mexe com, eu tenho uma reação no meu sentimento, ela modifica o meu sentimento, esse sentimento ele vai se transformar numa ideia, essa ideia vai se transformar num pensamento, e esse pensamento se transforma numa resposta, numa palavra, numa ação, numa resposta. Então, se eu não reciclo, então qual é a máquina que nós temos que fazer? A cada segundo, com todas as informações que a gente recebe, eu preciso reciclar as informações tóxicas. Quando eu chego essa informação na minha mente, meu corpo interpretou essa informação, eu preciso reciclar essa informação. E ao reciclar essa informação, eu vou criar um sentimento positivo. Como é que eu reciclo isso? Quando a informação é tóxica, eu compreendo, eu entendo, eu me coloco na posição do outro, eu tenho compaixão, eu falo assim, eu também erraria, eu poderia errar se eu estivesse no lugar dele, eu também não sou perfeito, eu também tenho dificuldades, eu tenho que compreender o outro. E aí, após eu fazer esse processo, né, de união e de conjunção, e a partir daí de reciclagem dessa informação, eu vou criar sentimentos positivos, e aí ideias boas, e uma resposta muito boa. Né? Depois que eu criei uma resposta, por mais inteligente que eu seja, e por melhor que eu saiba, né, que que eu tenha muito conhecimento, sabedoria, conheço o espiritismo muito bem, sei qual é a melhor coisa a se falar, a se responder, às vezes até o silêncio, né? Aí o que eu vou fazer com essa ideia, com esse pensamento, com essa resposta que eu vou ter, né? Que eu criei, que é o quê? O que eu vou responder o ambiente, né? Então, quando eu criei esse o quê, aí eu preciso ter a destreza de utilizar a minha inteligência, utilizar o meu foco para saber onde, quando, por quê e como eu vou dar essa resposta. Então, mesmo para eu falar um não, a questão de ser bom e amoroso não é falar não. É onde, quando, por quê e como. É isso que Jesus tenta ensinar a gente. Então, eu tenho que, além de reciclar essas informações e trazer a informação que é mais saudável para o ambiente todo, a minha mente precisa utilizar deste corpo, deste tabernáculo e dessa inteligência que ela tem para dar a melhor qualidade de resposta. Não é só a resposta em si, nua e crua. Toda essa gestão da resposta é muito importante. E isso vai me fazer ser um bom gestor de ambiente. Tá? Isso é muito importante. Então, olha só, cada segundo exige um processo desse. Cada informação que eu recebo exige um processo. Então, é um trabalho mental muito complexo. Por isso, se eu não tiver saúde mental, se eu estiver desorganizado no meu corpo, como é que a minha mente vai fazer o meu corpo dar uma resposta dessa, adequada que nem essa? Fica muito difícil. Tá? Então, como é que eu cuido desse corpo para ele ter a saúde? Como é que eu cuido desse corpo para ele ter a capacidade de fazer a gestão de todas essas informações com saúde? O corpo precisa ter saúde. A gente precisa entender que o corpo ele funciona e se organiza por ciclos biológicos. Tá?
Então, imagina que o corpo fosse um relógio. Você lembra do relógio? A hora que você abre o relógio, aqueles relógios de ponteiro, você vai ver vários engrenagens ali de diferentes tamanhos se relacionando. Imagina que cada engrenagem dessa é um sistema do corpo, ou até uma célula. Então, tem o sistema gastrointestinal, tem o sistema neurológico, imunológico, metabólico, osteomuscular, tem inúmeros sistemas e cada um está funcionando num ciclo diferente e eles precisam estar sincronizados. A gente já estudou isso, né? A gente virou prêmio Nobel de medicina, né? Os clock genes, que são genes que organizam o ciclo circadiano e o relógio biológico de todas as células do planeta. São 12 genes que todas as células do planeta têm, que conectam a homeostase da célula ao ciclo de rotação e translação da Terra. Olha que interessante. E cada relógio biológico no nosso corpo se conecta com um relógio biológico no nosso cérebro, que fica no núcleo supraquiasmático, uma região do cérebro especializada em ser relógio biológico, e que organiza todos os ciclos do nosso corpo. Vocês lembram que a Terra, para se organizar, a primeira coisa que ela precisou foi se conectar com o ciclo circadiano, o ciclo de rotação e translação da Terra? A gente trouxe isso para dentro do nosso corpo. E a gente faz a gestão disso. Só que agora, por ter livre-arbítrio, nós precisamos fazer isso por opção. Nós temos essa responsabilidade para com o nosso corpo. E isso é o que nós estamos faltando. Nós estamos faltando com o básico para a nossa vida. Então, nós precisamos organizar o nosso corpo. E hoje, com o mundo moderno, a gente não consegue fazer mais isso. Por isso que nós estamos nos tornando suicidas, porque a gente não escolhe organizar o corpo. A gente tem que organizar primeiro o ciclo circadiano, que é esse ciclo que conecta nossas células ao movimento de translação e rotação da Terra, e isso dá saúde para as nossas células, dá respeito para as nossas células. Depois disso, nós precisamos organizar a nossa atividade de higiene, de autocuidado e alimentação. Quando eu falo alimentação, não é só alimento daquilo que a gente come, que é importante, a gente tem que ter horário para comer, a gente tem que ter horário para tomar água, horário para tomar sol, horário para fazer atividade física, horário para tomar banho. André Luiz traz esses conceitos muito bonitinho, né, explicando a importância de até tomar água, de ter horário para tomar água. E o horário para religiosidade, porque tem o alimento da alma. Então, as primeiras organizações, essas organizações estão em ordem. Eu não posso começar pela terceira ou pela quarta organização. O homem moderno, ele coloca o trabalho em primeiro lugar. As atividades funcionais são as primeiras a serem organizadas. O lazer é o primeiro a ser organizado, principalmente nas crianças e nos adolescentes. E isso é um equívoco muito sério, é um equívoco muito grave. Nós precisamos colocar a saúde em primeiro lugar. Então, a primeira organização é o ciclo circadiano. Depois nós vamos ter a higiene, o autocuidado e a alimentação, porque isso sustenta a organização do corpo. Quando isso estiver saudável, eu vou ter fome sempre no mesmo horário, vou ter sede no mesmo horário, eu vou ter vontade de ir no banheiro no mesmo horário, eu vou ter sono no mesmo horário, meu corpo vai estar organizado. E aí esse tabernáculo pode produzir senso-percepção e relacionamento com o ambiente, dentro do formato pré-existente, que é o meu mapa de trabalho, que a minha genética me determinou, que é o meu corpo, a relação com o ambiente de todas as situações que acontecem, que a minha genética determina. Então, eu organizando isso, eu posso me relacionar no meu potencial máximo. E hoje isso, praticamente ninguém está conseguindo se organizar nesse sentido. Tá? Esse é um grande problema da humanidade hoje. Tá? Quando a gente vai falar do corpo energético, então, a gente vai falar de uma mente que usa todo esse movimento organizacional, porque assim, você acha que você toma sol por quê? Só para aumentar a vitamina D? Ou ele alimenta o seu chakra solar, que organiza toda a energia que você recebe, os meridianos energéticos, que funcionam, como vocês estão vendo aqui, como os rios, né? Você tem rios de energia no seu corpo, que são os meridianos, e que são todas aquelas redes energéticas que a gente estuda na acupuntura, que funcionam como os rios de um mapa, olha só. E essas redes energéticas fluem energias ali, que são utilizadas pela célula e pela mente para organizar o corpo. Cada chakra, que é esse concentrado de energia, tem uma função específica. A gente viu que o chakra coronário, por exemplo, ele é o gestor de todas as nossas células neurológicas. A gente tem um chakra genésico que vai organizar a nossa relação com a Terra e com a vida. A gente tem um chakra
O chakra esplênico está ligado a todo o movimento do sistema linfático e organização do corpo e da corrente sanguínea. O chakra gástrico, a gente tem o chakra cardíaco, a gente tem o chakra laríngeo, frontal, que vai gerenciar o foco, né, que a gente falou, o chakra frontal vai gerenciar esse foco. Então, todo esse processo, ele precisa estar harmônico. São rios que estão fluindo de energia no nosso corpo e que precisam estar harmonizados. Quando eu estou tomando sol, não estou tomando sol para produzir vitamina D só. Toda a energia solar é utilizada por esse mecanismo. Quando eu estou tomando água, eu estou eliminando toda a toxicidade energética do meu organismo. Quando eu estou tomando banho, você acha que você sente alívio quando você toma banho? Por quê? Porque toda a energia negativa que está acumulada, ela vai sendo eliminada. Você acha que quando você faz a oração, a iluminação dos grandes gestores do nosso corpo, né, desses espíritos iluminados que vêm e que nos purificam e que enchem nossa candeia de luz, de harmonia, né? Como que eles fazem isso? Então, essa energia, ela é necessária, e ela é que dá força ao corpo espiritual, que organiza o corpo espiritual, mesmo quando as nossas mentes ainda não têm maturidade para fazer essa gestão completa. É quando eu busco o auxílio, né? Eu busco, essa energia, ela é uma troca de informações com o sistema energético universal que nos alimenta, e ela precisa fluir de forma harmônica. Então, mentes descompensadas e desarmonizadas, elas vão atrapalhar esse fluxo, esses rios de energias que estão se organizando no nosso corpo. Então, essa união mente, corpo perispiritual e espírito e corpo físico, ela é uma tríade muito importante de ser cuidada. A gestão do corpo é igual à gestão dessa tríade. Então, vamos ver aqui no livro Missionários, né, o que o André traz para a gente. Né? Se eu não me engano, era o ensinamento de Alexandre, né, o grande mentor ali dessa fase. Então, você não ignora que o corpo humano tem as suas atividades propriamente vegetativas, mas talvez ainda não sabia que o corpo perispiritual, que dá forma aos elementos celulares, está fortemente radicado no sangue. Então, o perispírito ele tem raiz no sangue, ele se gruda no corpo, a raiz que gruda ele no corpo é o sangue. Ele vai explicar que quando o sangue morre, quando entope as veias, a vida rui. Essa raiz, o perispírito sai do corpo. A gente vai ver isso acontecendo. Na organização fetal, o patrimônio sanguíneo é uma dádiva do organismo materno. Então, a mãe que doa o sangue dela para o feto. Logo após o renascimento, inicia-se o período de assimilação de diferentes energias orgânicas, em que o eu reencarnado ensaia a consolidação de suas novas experiências. E somente aos 7 anos de vida comum começa a presidir por si mesmo ao processo de formação do sangue. E aí ele ganha independência, né? Elemento básico de equilíbrio do corpo perispirítico, ou forma pré-existente no novo serviço inicial. O sangue, portanto, é como se fora o fluido divino que nos fixa as atividades do campo material. Por isso que os exames todos que a gente pega são exames de sangue, porque ali é a base da vida, é no plasma que está ali o mar que nós estamos mergulhados. O sangue, portanto, é como se for o fluido divino que nos fixa nas atividades do campo material. E em seu fluxo e refluxo incessantes na organização fisiológica, nos fornece os símbolos do eterno movimento das forças sublimes da criação infinita. Quando a sua circulação deixa de ser livre, surge o desequilíbrio ou enfermidade. E se surgem obstáculos que impedem o seu movimento, de maneira absoluta. Então provém a extinção do tônus vital, no campo físico, ao qual se segue a morte com a retirada imediata da alma. Certo? E aqui a gente vai ver um outro texto. Disse bem, acrescentou o orientador, ao se referir como semelhante admiração a esse soberano dever que a criatura reencarnada.
sem atender às pesadas responsabilidades que lhe competem na preservação dos vasos físicos, o homem algum poderá realizar o progresso espiritual. Então, o primeiro processo é de organização do corpo, é de preservação do corpo. A primeira organização, lembra que eu falei para vocês, é a organização do nosso corpo, não é o do trabalho ou do lazer. O espírito renasce na carne para a produção dos valores divinos em sua natureza. Mas como atender a semelhante imperativo, destruindo a máquina orgânica, base fundamental do serviço a fazer? Ainda agora, referia-se você à lei da herança. O corpo terreno é também um patrimônio herdado há milênios e que a humanidade vem aperfeiçoando através dos séculos. O plasma sublime de construção efetuado ao influxo divino com a água do mar, nas épocas primitivas, é o fundamento primordial da organização fisiológica. E voltando à crosta, temos de aproveitar-lhe a herança mais ou menos envolvida no corpo humano. Por isso mesmo, não desconhece você que enquanto os movimentos na esfera da carne somos criaturas marinhas respirando em terra firme, como eu mostrei para vocês. No processo vulgar de alimentação, não podemos prescindir do sal, temos que se alimentar bem. Nosso mecanismo fisiológico, a rigor, se constitui de 60% água salgada, cuja composição é quase idêntica à do mar, constante dos sais de sódio, cálcio e potássio. Encontra-se na esfera de atividades fisiológicas do homem reencarnado. O sabor do sal no sangue, no suor, nas lágrimas, nas secreções. Os corpúsculos aclimatados nos mares mais quentes viveriam à vontade no nosso líquido orgânico. Né? Há verdadeiras surpresas de comparação análogas que poderíamos efetuar nesse sentido. Então, isso é para vocês entenderem que o perispírito ele vai grudar no sangue, né? Porque o sangue é o mar dentro de nós. Essa é a relação. Por isso que tudo que quando a gente vai ver doença, se preocupar com doença física, nós estamos nos preocupando com a corrente sanguínea. E o perispírito só desconecta do corpo, né? Quando o sangue para de fluir. Quando o sangue é interrompido, a corrente sanguínea é interrompida. Tá? Porque é lá que o perispírito está enraizado. Muito bem. Então, esta máquina divina, formada pelo molde perispiritual preexistente, pergunta, está vendo a máquina divina? Aqui, a gente está vendo o Aniceto no livro Mensageiros, que é quando ele está descrevendo a morte de Fernando, para a gente entender essa união de raciocínios, tá? Dos sistemas orgânicos, e como é que eles se organizam, porque nós vamos falar disso. Tá? Então, suicídio indireto é desarmonização desse sistema. Então, lá no livro Mensageiros, ele vai falar da máquina divina. Né? Então, você está vendo a máquina divina? Perguntou Aniceto. Agora, o nosso orientador é o Aniceto. Compreendendo-me a profunda admiração. O corpo do homem encarnado é um tabernáculo, uma bênção. Né? Nesta hecatombe angustiada de uma existência, pode você reparar que todos os movimentos do corpo são subordinados à administração da mente, ao que a gente viu. O organismo vivo, André, representa uma conquista laboriosa da humanidade terrestre. De novo, toda a evolução no quadro de concessões do Eterno Pai. Pode você agora identificar os movimentos da matéria viva? Então, olha lá, ele está olhando o corpo do Fernando. Cada órgão é um departamento autônomo na esfera celular, subordinado ao pensamento do homem. Cada glândula é um centro de serviços ativos. Há muita afinidade entre o corpo físico e a máquina moderna. São ambos impulsionados pela carga de combustível, com a diferença de que, no homem, a combustão química obedece ao senso espiritual, que dirige a vida organizada. É na mente que temos o governo dessa usina maravilhosa. Não possuímos aí tão somente o caráter, a razão, a memória, a direção, o equilíbrio, o entendimento, mas também o controle de todos os fenômenos, a expressão corpórea. Na sede mental e, consequentemente, no cérebro, temos todos os registros de distribuição dos princípios vitais aos núcleos celulares, inclusive a água e o açúcar.
Os centros metabólicos são grandes oficinas de trabalho, incessantes. A mente humana ainda é indefinível pela conceituação científica limitada da Terra. Na Terra, é o centro de toda manifestação vital no planeta. Cada órgão, cada glândula, meu amigo, integra o quadro de serviço da máquina sublime construída no molde sutil do corpo espiritual pré-existente, e por isso mesmo chegará o tempo em que a ciência reconhecerá qualquer abuso do homem como ofensa causada a si mesmo. Tá vendo? Quando a gente machuca o nosso corpo por desorganizar, só por desorganizar, nós estamos ofendendo a nós mesmos. Né? A usina humana é repositório de forças elétricas de alto teor construtivo ou destrutivo. Cada célula é minúsculo motor, trabalhando ao impulso mental. Então, a célula ela tem uma organização, a gente chama isso de organização bioenergética intracelular. Eu tenho ali a genética fazendo aquela gestão de situações, de tudo que o relacionamento, eu tenho as mitocôndrias produzindo energia, os corpúsculos de Nísel, né, que vai fazendo a gestão da proteína, do RNA lá, que é responsável por toda a inteligência intracelular, e que a inteligência do corpo faz a gestão de tudo isso e faz esse sistema, essa máquina, trabalhar de forma organizada. Mas se a minha mente e o meu cérebro estiverem adoecidos, todas as células do meu corpo vão ruir. Tá? E o começo é um processo de desorganização. Eu vou falar muito isso, e vocês precisam entender que a desorganização é um problema. Tá? Então, nós vamos culminar com esse raciocínio do tabernáculo divino, né, pelo Espírito Emmanuel. Né? Então, ele traz o ensinamento de Pedro. Sabemos que brevemente hei de deixar este tabernáculo, segundo que também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Se muitas vezes grandes vozes do cristianismo se referiam aos supostos crimes da carne, é necessário mencionar as fraquezas do eu, as inferioridades do próprio espírito, sem concentrar falsas acusações ao corpo, como se este representasse o papel de verdugo implacável separado da alma, que lhe seria então prisioneiro e vítima. Então a gente acha que quando a gente fica doente, o nosso corpo ficou doente. E aí ele está fazendo uma vítima no nosso espírito. E não é, somos nós que adoecemos o nosso corpo. Por quê? Porque o corpo é uma máquina de drenagem das nossas doenças mentais. Então a gente cria obscuridades mentais com os nossos pensamentos inadequados e a gente cria núcleos de forças negativas e o corpo, como a terra, ele é uma dádiva, porque ele drena a nossa energia negativa e aí ele adoece. Tá? Ele se desorganiza, porque ele é tipo um aspirador de energias negativas da nossa mente. Tá? Então é a mente que adoece o corpo, não é o corpo que adoece a mente. Reparamos que Pedro denominava o organismo como sendo o seu tabernáculo. Tabernáculo é o centro sagrado. O centro sagrado não vai machucar ninguém. Né? O corpo é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sob as leis planetárias, oferecendo ao espírito santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e se engrandecer na vida. Frequentemente, o homem, qual operário ocioso e perverso, imputa ao instrumento útil as más qualidades de que se acha comprometido. O corpo é conversão de misericórdia divina para que a alma se prepare ante o glorioso porvir. Longe da indébita acusação da carne, reflitamos nos milênios desperdiçados na formação desse tabernáculo sagrado no campo evolutivo. Já pensaste que és um espírito imortal, dispondo na terra por algum tempo de valiosas potências concedidas por Deus às suas exigências de trabalho? Quando a gente fala de trabalho, a gente está falando de relacionamento. Tais potências formam-te o corpo. Que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro? Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo. Medita nessas interrogações e santifica teu corpo, nele encontrando o templo divino. Então, isso é o resumo da aula. Porque as informações negativas, os problemas, as angústias, tudo que a gente tem vai chegar ao nosso corpo, vai chegar à nossa mente
de uma forma específica. Se minha mente estivesse habitando um outro corpo, meu aprendizado seria outro, completamente diferente. E essas informações que foram selecionadas pela minha genética vão chegar no meu corpo para me educar, para me transformar, e não para me martirizar e me transformar, e fazer eu sofrer, e ter problemas, e me revoltar, e ficar angustiado, e não gostar. Só que para eu receber essas informações com o melhor processo educativo possível, eu preciso fazer a boa gestão do meu corpo. Porque se eu não fizer a boa gestão, essas informações vão chegar ainda mais inadequadas, e eu vou sofrer mais ainda, ou eu não vou entender, ou eu vou me desorganizar quanto às informações que me seguem, e aí meu aprendizado vai ficar conturbado, vai ficar desorganizado. Tá? Então, o tabernáculo ele vai drenando essa energia psíquica negativa. Quando eu desorganizo minha mente, eu desorganizo meu cérebro, eu vou desorganizar o meu corpo. Não tem como. E aí, todo o processo, não só de vida, mas de gestão da informação, fica contaminado. Fica contaminado pela depressão, fica contaminado pela dor, fica contaminado por muitas questões ali que acabam fazendo com que eu tome decisões mais inadequadas ainda, que é o que a gente vai ver. Tá? Então, tudo isso foi a base da aula. Para que a gente pudesse entender, o suicídio indireto. Tá, gente? Então, eu gastei a maior parte do tempo para que vocês pudessem, então quase 1 hora, para que vocês pudessem entender o porquê que a gente faz suicídio indireto. Então agora começa a ficar simples. Porque a nossa inadequação faz com que quando a gente chegue na matéria e não receba a educação adequada para lidar com essas informações e fazer boa gestão do corpo, a palavra é que eu começo a exagerar. A minha vontade, que é o departamento mestre, o departamento mestre da minha mente, que é a vontade, é a administração da mente, passa a ficar hipertrofiada e valorizar demais coisas que me dão prazer, alimentando o sistema de recompensa. Então eu fico buscando insistentemente coisas que me dão prazer. E aí eu começo a me alocar aos vícios. Tá? Então, isso é a base do orgulho e do egoísmo. Né? E a consequência do orgulho e do egoísmo. Né? Eu passo a não ter controle, a não ter gestão. Tudo começa com uma hipertrofia, com os exageros. E isso vem de um ego, isso vem de um orgulho. Né? E vai fazendo com que essa mente fique hiperexcitada, hipertrofiada, alimentando esse sistema de recompensa. Isso, às vezes, muitas vezes, 99% das vezes vai começar na infância, para não dizer nos primeiros dias de vida. Desculpa, nos primeiros anos de vida. Tá? Isso é um problema muito sério. Tá? E aí eu passo a fazer a gestão das informações de uma forma inadequada. Mesmo quando eu estou aprendendo coisas lindas, que é o Evangelho, que é as coisas relacionadas a Jesus, que é as coisas relacionadas ao amor, à caridade, à benevolência. Esse é o meu gatinho, Oriente, gente. Vou vir aqui falar oi para vocês. Acho que ele está querendo cair. Ele deve estar com um pouco de fome também. Tá? Eu passo a lidar com isso com grandeza, com inadequação. Né? E aí, essa hipertrofia de pensamento, que vai sendo alimentada desde a minha infância, vai desorganizando a gestão do meu indivíduo. Então, mesmo informações belas, lindas do Evangelho, elas podem, quando mal gerenciadas, com hipertrofia, com inadequação, gerar problemas imensos para o ser, né? Como a Inquisição, por exemplo. Então, eu passo a fazer gestão inadequada de informação. Né? Então, revelando avançada paranoia pela hipertrofia do orgulho ante as conquistas da civilização atual, há quem pretenda banir a ideia de Deus do pensamento humano, encastelando-se na demência disfarçada de grandeza. Toda vez que eu tento impor o meu conhecimento para o outro está falando, eu estou falando, e eu quero, mesmo que eu esteja certo, eu quero convencer o outro, e eu acho que assim eu estou ajudando o outro, eu estou inadequado. Eu cuido do outro, eu não convenço o outro.
Quem convence o outro é Deus. Se o coração dele está aberto a que eu plante as boas sementes nele, eu posso plantar. Mas não é uma briga mental, aonde eu tento fazer o meu ponto de vista prevalecer. A guerra de hoje é uma guerra psíquica, onde uma pessoa fica tentando subjugar a outra pelo pensamento sendo mais hipertrofiado, um tendo pensamento mais hipertrofiado que o outro. Tá? Quando eu passo a fazer esses movimentos hipertrofiados da mente, eu desorganizo aquelas gestões bioenergéticas intracelulares. E o primeiro processo que começa a acontecer é uma inadequação do meu sistema imunológico. O meu sistema imunológico atualmente, ele promove, que a gente sabe que ele regula inflamações, e todos esses que vocês estão vendo aqui são citoquinas e interleucinas inflamatórias. O que a gente aprendeu é que essas citoquinas e essas interleucinas inflamatórias são substâncias químicas que fazem a gestão da homeostase no organismo, daquela homeostase que a gente estudou. E essa inflamação pode ser boa ou ruim. Tem inflamação boa, Caio? Tem inflamação boa. E você veja que essas interleucinas, elas estão ligadas, elas formam um mapa. Vocês já ouviram falar em mapa? Lembra do mapa genético? Aqui eu tenho um mapa de inflamação que organiza o meu processo homeostático, fazem com que eu tenha mais inflamações boas que organizam o meu organismo quando ele passa por situações estressantes, difíceis, inadequações. E ele vai mantendo a homeostase. Quando a mente fica hipertrofiada, em prazer, naquilo que a gente viu nos slides anteriores, eu começo a desgastar esse sistema. E aí eu começo a ter uma alteração bioenergética dentro das células que vão começar a interferir na organização desse mapa inflamatório. Tá? Esse mapa inflamatório é que faz a regência do meu sistema nervoso, do meu sistema gastrointestinal, do meu sistema circulatório, de todo o meu organismo. Tá? Então, por exemplo, quando eu recebo um processo de obsessão, os obsessores vão interferir no meu sistema imunológico, justamente nesse mapa. Né? E aí isso pode me gerar doenças inúmeras. Né? E depois, na aula que vem, o Sérgio vai falar um pouquinho sobre os processos de obsessão, que também estão relacionados aos suicídios diretos e indiretos. Né? Então, isso é muito importante da gente entender, porque nós podemos nos auto-obsediar. Né? E essa auto-obsessão e essa desorganização vai mexer exatamente nesse sistema que vocês estão vendo aqui. Então, o que acontece com aqueles campos energéticos que vocês viram lá, né, do corpo espiritual, aqueles rios de energia que estão fluindo? Eu vou criando barragens, eu vou sujando, eu vou criando um curto-circuito naquele sistema. E esse curto-circuito, essas barragens, elas vão criando acúmulos energéticos. E isso é o que vai desorganizar a célula, que vai desorganizar aquele sistema bioenergético celular que está bonitinho ali, que estava funcionando adequadamente. E essa desarmonização do sistema bioenergético celular vai fazer com que as proteínas, com que tudo que a célula produz comece a ser inadequado. E aquele mapa pró-inflamatório que vocês viram, se desorganiza. Então, sistemas que eram para fazer homeostase passam a fazer doença, passam a desorganizar. E é lógico que o sistema mais sensível a esse processo é o sistema nervoso, porque as células nervosas, segundo André Luiz, são as células mais evoluídas na escala de evolução das células. São células que fazem tudo. A ciência também já provou isso. Fazem um pouquinho de todas as outras células. Mas elas também são muito sensíveis. E como eu estou tendo ali desorganização do meu mapa inflamatório, também elas são as primeiras células a inflamar. Né? E sendo as primeiras células a inflamar, elas vão enferrujar por um processo de oxidação. Literalmente, o processo de oxidação. Né? Esse processo de oxidação é o que a gente chama de estresse oxidativo. É o que causa o envelhecimento, é o que causa a falência dos órgãos, e é o que vão causar os primeiros sintomas de ansiedade, aquela olheira que a gente tem, o cansaço, o mal-estar,
né? O desarranjo dos sistemas, e aí vai iniciar o processo de adoecimento do corpo. Quando a gente começa a ter isso, a medicina vai nos dar o formato de anestesiar esses processos, né? Então, eu vou encontrar calmantes, eu vou encontrar situações ali que vão me tentar diminuir esses sintomas. E eu não vou dizer para você que isso é bom, que isso é ruim, mas as drogas, o álcool, os remédios que anestesiam não vão resolver problema nenhum, né? Eles vão, na realidade, afastar a gente, né? Afastar a gente da resolução, porque ali o problema está na mente. Eu posso usar remédio para me cuidar da doença que eu tenho? Devo. Eu tenho que cuidar do meu corpo. E quando ele já desarranjou, eu tenho que encontrar uma medicação que eu cuide. Mas eu tenho que cuidar do meu perispírito. A gente conhece o passe espírita, a gente conhece o reiki, a gente conhece a desobsessão, a gente conhece o processo de acupuntura, homeopatia, como a Samira apresentou na aula passada. Então, tudo isso vai tratar o corpo energético e o corpo físico. Mas eu também cuido da minha mente, eu tenho que educar a minha mente. Mas lembra, se o corpo físico não estiver organizado, as informações que estão chegando na mente estão todas distorcidas. E aí eu já não consigo mais fazer gestão de informação da mesma forma. Por isso que fica muito mais difícil quando eu já estou adoecido, né? Eu vou buscando essa anestesia, mas eu tenho que buscar uma educação da mente. Eu tenho que buscar uma cura do corpo. Eu tenho que buscar um reequilíbrio do meu perispírito. Então, eu já fico um movimento mais complexo. E aí, o movimento oposto da hipertrofia é uma queda, uma falência desse sistema. Esse sistema rui, porque eu gastei toda a minha energia me desorganizando, hipertrofiando os meus pensamentos, e eu não estou organizando e nem repondo essas energias. O que acontece? Eu caio que nem uma montanha russa. Então, de uma hipertrofia, eu entro numa depressão. E às vezes até numa bipolaridade, porque aí quando o corpo organiza, eu fico em grandeza. Quando o corpo desorganiza, eu entro na depressão. Quando o corpo eu entro em grandeza e exagero. E aí eu fico nessa espécie, né, dessa bipolaridade. Vejam o cérebro funcionando no deprimido, como está quase desligado. Vejam o normal. E vejam o indivíduo em mania, né? Mania é esse estado de excitação do bipolar, né? Quando ele fica eufórico. E aí ele fica vivendo nessa montanha-russa. Tá? O sistema nervoso aí já está desorganizado, né? Eu já estou num processo patológico, tá? E aí eu preciso me tratar, tá? Então, aqui é um trabalho de um colega, né, que inclusive você deu aquele slide do mapa, né, de neuroinflamação, né, ou de inflamação do organismo, e ele publicou esse trabalho, o Paulo publicou esse trabalho onde ele simula essa desorganização inflamatória, inclusive do sistema nervoso, por infecções do Toxoplasma gondii, que causa toxoplasmose. Então, eles usam o entendimento da toxoplasmose, que é uma inflamação muito grande, para poder mostrar para a gente a desorganização daquele sistema de gestão inflamatória, porque aquela desorganização do sistema de gestão inflamatória vai mostrar para a gente uma alteração na gestão da homeostase do organismo no sistema neuroendócrino, que é o organismo de uma forma geral. Tá? E aí a gente vai ver que esse sistema imunológico vai ruir. E é muito interessante porque nesse artigo ele cita o suicídio, né? Que as atitudes comportamentais que eu tenho quando esse sistema neuroimunoendócrino, principalmente quando esse mapa inflamatório está desorganizado, gerando inflamação no corpo inteiro, pode gerar comportamentos suicidas, porque o cérebro inflamado vai ter depressão, vai ter toque, vai ter bipolaridade, e vai induzir uma impressão do ambiente distorcida. Lembra que as informações ficam distorcidas, e aí o processamento dessas informações ficam inadequados, eu passo a não fazer mais a gestão completa. Aquela mente que está ali recebe informações distorcidas, está angustiada, está em sofrimento, e passa a passar informações para o cérebro de uma forma inadequada, né? E todo
esse sistema de informações que ia de um lado para o outro com um fluxo normal, não tem mais um fluxo normal. Tem toda uma transformação da informação. Então, coisas que não geravam depressão ou sentimentos ruins passam a gerar sentimentos ruins. Coisas que até traziam felicidade podem gerar angústia. Tá? E aí eu fico sem gestão do meu organismo. Tá? Então, o organismo fica desgovernado. Tá? Aquela mente passa a não desgovernar. Eu preciso do tratamento médico? Eu preciso, mas olha as engrenagens. Elas começam a se desfazer. Elas não mais passam a se conectar. Se eu não faço um processo de cuidado desse organismo e começo a cuidar daquela organização que a gente conversou no início da aula, eu começo a tratar só o superficial, só dou o remédio o que ele vai fazer? Ele cura aquela alteração física que eu tenho. Mas ele não vai mudar o meu estilo de vida, o remédio. E o grande problema do remédio psiquiátrico é esse. As pessoas falam, eu não vou tomar remédio psiquiátrico, porque depois que eu paro de tomar o remédio, eu estou pior do que eu estava antes. Não é por causa do remédio psiquiátrico. É porque quando você tomou o remédio psiquiátrico, você melhorou seus sintomas. E aí o que você faz? Você continua enfiando o pé na jaca e mantendo uma vida desorganizada. O que acontece com os sistemas? Eles continuam ruindo. Quando você tira o remédio, eles estão piores do que estavam, porque você não se reorganizou. Então, os remédios, eles são sintomáticos. Eles não vão organizar o seu corpo. Quem vai organizar o seu corpo é você. E você não tem que tomar remédio para manter o seu estilo de vida inadequado. Você tem que tomar remédio para se sentir bem, para você voltar a organizar o seu dia, para você organizar suas atividades, para você cuidar do seu corpo. Porque se você não cuidar do seu corpo, vai chegar uma hora que anjo de guarda, que remédio, que ninguém vai conseguir organizar, tá? E aí você vai ruir, né? Então, só para vocês entenderem o quanto esse sistema de oxidação e de doença mental está totalmente ligado com o corpo inteiro, em 2015, a Associação Americana do Coração, que é a American Heart Association, publica um statement muito interessante, dizendo que todas as crianças bipolares e depressivas são risco 2 para doenças cardiovasculares. Porque se a criança já está desarmonizada, já está com esse mapa que vocês viram inflamatório desorganizado, já inflamando o cérebro, né? A chance dessa criança na fase adulta inflamar a corrente sanguínea e o sistema cardiovascular é muito alta. Então já tem que fazer prevenção de doença cardiovascular. Tá? Então eu vou começar a inflamar o cérebro, que é o mais sensível, mas todos os meus sistemas vão começar a inflamar, vão começar a oxidar, vão começar a ruir. E aí eu começo a ter as falências de sistema, né? O sinal clássico da inflamação que vai acabar com a vida no suicídio indireto, né, é aquele entupimento de artérias, que é quando o sistema cardiovascular ele está oxidando. A gente já sabe que as placas de aterosclerose são causadas por esse processo de oxidação que causa o envelhecimento, né? E essas placas de gordura que vão gerar as falências de órgão. Na realidade, aquele mar que a gente estudou que está dentro de nós está sendo mal regido, mal gerido, e ele está acumulando substâncias oxidativas e inflamatórias e que entopem esse sistema. Então, aquele mar está poluído, esse mar está feito uma má gestão. Igual a terra está poluída, o corpo poluiu. E aí eu vou ter a falência dos sistemas. Né? Então, o Aniceto explicando a morte do Fernando, onde isso está acontecendo. Vemos aqui um irmão no momento de retirada. Repare a incapacidade dele de governar as células em conflito. Lembra da desarmonia bioenergética intracelular? A mente já não consegue mais organizar. A corrente sanguínea transformou-se em veículo de invasores mortíferos que não encontram qualquer fortificação defensiva. Então, eu não consigo mais organizar a corrente sanguínea. Observe e identificará milhões de unidades de tuberculose, lepra, difteria, do câncer, que até agora estavam contidas nos porões das atividades fisiológicas pela defesa organizada, pela mente que estava regendo tudo, e que se multiplicam assustadoramente de par com outros micróbios
tão proferidos quão terríveis. A nutrição foi interrompida. A nutrição psíquica. Acabou a conexão da mente com o corpo. A mente não consegue mais organizar os sistemas. Não há possibilidade de novos suprimentos hormonais. O agonizante retrai-se aos poucos e ainda não abandonou totalmente a carne por falta de educação mental. Por quê? Porque ele não tinha ideia da vida após a morte. Vê-se pelo excesso de intemperança das células, olha lá, hipertrofia, sobre as quais não exerce nem mesmo o controle parcial. Que este homem viveu bem distante da disciplina de si mesmo. Ninguém aqui está falando de um cara religioso que vai na igreja, que vai no centro espírita. A gente está falando de disciplina de si mesmo, de autocuidado. Tá? É lógico que com a sabedoria religiosa, a disciplina é mais fácil de se fazer, porque a gente aprende muita coisa na religião. Mas mesmo as pessoas que não têm religião podem fazer isso. Seus elementos fisiológicos são demasiadamente impulsivos, atendendo muito mais ao instinto que ao movimento da razão concentrada. A falar a verdade, este nosso amigo não se está desencarnando, está sendo expulso da divina máquina, onde, pelo que vemos, não parece ter prezado bastante os sublimes dons de Deus. Tá? Então veja como isso faz parte da vida de todos nós. Veja como todos nós acabamos mergulhando nesse processo. Por quê? Porque a gente está hiperfocado nas coisas erradas. A gente não cuida desse tabernáculo. Tá? Essa aqui é uma molécula, né, de LDL, que é a gordura ruim que entope tudo. Olha quão complexa ela vai sendo depositada. E o antídoto, né? Qual é o antídoto para tudo isso? Como é que, Caio, eu não chego nesse processo? É muito interessante porque no livro, né, no Nosso Lar, né, André, quando está sendo cuidado, no primeiro ciclo de 7 capítulos do Nosso Lar, é um processo de autocuidado, né, que eles vão cuidar da mente dele, vão fazer com que ele entenda por que ele teve um suicídio indireto. E aí ele quando começa a cair em si do que ele fez, ele chora. Né? E esse é o primeiro processo que nós temos que fazer. Porque o choro de arrependimento, quando a gente se arrepende do modo inadequado que a gente está vindo e a gente lamenta a falta de respeito que nós estamos tendo para com o nosso corpo e a gente sente esse amor que a gente tem que ter por esse corpo, por esta oportunidade que a gente tem de sentir experiências. É para isso que a gente tem um corpo. Por uma oportunidade de sentir experiências e usar as nossas inteligências para fazer gestão de experiências, para acertar ou errar. E quando acertamos, ficamos felizes, e quando erramos, corrigimos. E esse é o nosso educandário. O nosso corpo é o nosso educandário. Porque ele seleciona tudo que a gente tem. Então, quando eu choro, sincero, essas lágrimas, que são feitas do mesmo mar que contém as nossas células, o nosso corpo, elas vão curar a nossa mente. Então, o choro, ele é muito importante. A gente não chora mais. A gente acha que ser maduro não é chorar de sair gritando, desesperado, não, é aquele choro íntimo, em que escorrem-se algumas lágrimas de silêncio e que a gente muda, e a gente passa a olhar e focar nas coisas que são importantes para a gente. Quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constituem um remédio depurador. Chore, meu amigo. Desabafe o coração. E abençoemos aquelas beneméritas organizações microscópicas que são as células de carne da terra. Tão humildes e tão preciosas, tão detestadas e tão sublimes pelo espírito de serviço. Sem elas, que nos oferecem o templo da retificação, quantos milênios gastaríamos na ignorância? É muito lindo esse processo de a gente mudar o caminho. Agora nós vamos cuidar. Nós vamos cuidar de nós, daqueles que nos cercam, nós vamos nos organizar.
de uma vez por todas e para o resto da nossa eternidade. Olha só, já tem trabalho científico mostrando que o choro é o acalento da alma, né? Então, esse trabalho lindo que mostra a neurobiologia do choro, mostrando os diferentes tipos de choro e mostrando que esse choro humano apacenta muitas das nossas dificuldades e muitos dos nossos problemas, né? Então, nós precisamos entender a importância desta transformação, deste arrependimento, deste cuidado, do olhar para com o corpo. A gente tem olhado para tudo. A gente tem olhado para a natureza, a gente tem olhado para os bichinhos, a gente tem olhado para situações do bem, né? A gente tem olhado para muitas questões boas. Nós precisamos olhar para os nossos corpos, amar o nosso corpo, dar atenção a ele devido, dar o cuidado, dar o carinho, dar o amor a cada célula desse corpo. Chegará um momento onde o ser humano fará isso. E mais, desenvolverá os grandes potenciais cognitivos. Agora nós estamos falando da nossa cognição moral, que é aquela inteligência que pensa naquilo que é bom para todos. Toda vez que chega uma informação, eu já processo e reciclo ela e já penso, minha inteligência já pensa naquilo que é bom para todos. E quando eu falo todos, não são só todos lá fora, todos aqui dentro. Porque aqui dentro são trilhões de espíritos governando cada célula do nosso corpo, que alguns quais somos responsáveis. Ou que trilhões de espíritos gerenciando cada molécula do nosso corpo, aos quais somos responsáveis. Tem espíritos aqui dentro nos ajudando, trabalhando incessantemente para o nosso crescimento pessoal. E como devolvemos toda essa dedicação que eles fazem, não tendo toda a nossa consciência, mas tendo a capacidade de reger aquela célula da melhor forma possível, para que nós tenhamos saúde. Então, precisamos pensar nisso. A nossa cognição moral tem que se preocupar com todos que nos são, inclusive estes espíritos que tanto nos auxiliam humildemente e dão a vida por nós. Porque quando você inflama uma parte, quantas daquelas células entram em apoptose e se suicidam para que o seu corpo não entre em sepse? Olha lá, suicídio. A célula ali se suicida, entra em apoptose, mas isso num processo caridoso de entregar a vida por você. Ela se coloca numa posição de te proteger, para que você não faça o mesmo, para que você não se suicide, para que você não se destrua, para que você não entre em sepsis. Quem está fazendo essa gestão? A tua mente. A tua mente. Então vamos dar para o corpo a melhor organização. A cognição moral se preocupa com isso. Então a minha inteligência não é só fazer inteligência emocional, que é fazer a gestão das minhas emoções, é organizar a minha vida, organizar esse processo, né? E finalmente, quando estivermos no melhor de todo esse processo, a humanidade vai se unir como um grande organismo vivo. Nós seremos as células de um planeta, funcionando como um sistema, aprendendo a organizar os nossos próprios corpos, as nossas próprias famílias, as nossas sociedades, e faremos parte de uma humanidade universal, uma união fraterna e cooperativa. Mas sem antes organizarmos a nós mesmos, nós não conseguiríamos fazer isso. E além de promovermos o nosso suicídio indireto, não conseguiríamos promover a nossa união fraterna e cooperativa. Espero que vocês tenham gostado da aula e ela tenha servido como um movimento reflexivo, né? Como um processo que vai ajudar vocês entendendo todo esse movimento de gestão do corpo, a beleza desse maquinário que a gente tem, passamos a respeitá-lo,
amá-lo, entendendo que a vida vão ter dificuldades, mas essas dificuldades elas têm um propósito, e que muitas vezes as doenças mentais, até o movimento de suicídio direto, como Samir aprendeu na aula passada, já é um processo patológico de uma ação, de um comportamento, em que eu nem tenho mais a capacidade de coordenar o meu corpo. Então, essas pessoas e nós precisamos nos ajudar uns aos outros, para que possamos ser organizados e não cheguemos nesses extremos. Gostaria de agradecer imensamente a presença de todos no dia de hoje e fazer com que vocês possam nos dar, né, a oportunidade de estar um pouquinho no coração de vocês, alimentando vocês as informações necessárias para que façam uma boa gestão da vida. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, já agradecendo a oportunidade de estarmos juntos hoje e sempre. Senhor e Mestre Jesus, bons espíritos, Pai de infinito amor celestial, obrigado pela dádiva e pelas bênçãos de hoje. Esteja conosco, hoje, amanhã e para todo sempre. Que assim seja.